Olá, meus nobres alunos, aqui é o professor Clívio, professor de Biologia de vocês. Tudo bem com vocês? Espero que estejam, hein? Então, o objetivo da nossa aula dessa semana é estudar, entender um pouco sobre a evolução da vida, né? Entender os processos evolutivos. E dentro desse assunto que nós vamos trabalhar, nós vamos perceber que a vida está em constante evolução, analisar o surgimento das ideias evolutivas, como é que os cientistas recompõem a história evolutiva a partir de teorias como a homologia dos órgãos, os órgãos vestigiais, as evidências moleculares, os registros fósseis. Perceber também que, para se chegar na ideia que temos hoje, que a ciência tem hoje sobre o processo evolutivo, vários teóricos deixaram sua contribuição e nós vamos poder conhecer as ideias de Lamarck, as ideias de Darwin na teoria da seleção natural e a mais recente teoria, né, que é chamada de neodarwinismo, que é a que a ciência moderna está defendendo, que é a teoria sintética da evolução. Espero que vocês estejam prontos, preparem o material de vocês. Vamos dar início. Segundo a ciência, os seres vivos são fruto do processo evolutivo que ocorre, na verdade, desde o aparecimento da vida na Terra, das primeiras formas de vida. Então, cada espécie, se a gente analisar, tem suas particularidades, suas adaptações ao meio, e isso lhes confere maiores chances de sobreviver e deixar seus descendentes. Se a gente analisar a nossa volta, nós podemos observar múltiplas formas de vida, adaptações. Elas são adaptadas a diversas condições de ambiente. São seres que diferem entre si em tamanho, cor, em aspecto, em forma de nutrição, reprodução e etc. Isso aí é evidente, é só a gente comparar uma, duas ou três espécies com a outra. Mas será que toda essa diversidade de vida sempre foi assim? Pense comigo. Que mudanças nos seres vivos ou mesmo no próprio ambiente contribuíram para a ocorrência de inúmeras espécies que hoje conhecemos? Outro questionamento. Por que alguns seres são bem mais sucedidos na ocupação de certos ambientes do que outros? E por fim, a ciência tem mais uma indagação. Por que razões algumas espécies desaparecem do planeta, enquanto outras surgiram e ocuparam com sucesso os ambientes? São perguntas como essas que a ciência faz constantemente e que ela tenta buscar respostas. Então, o objetivo desse capítulo é conhecermos algumas respostas que a ciência tenta nos dar para a gente poder acreditar que o processo evolutivo aconteceu. Então, nosso enfoque será na diversidade de espécies, que vem variando ao longo da história da Terra. Atualmente, só para você ter uma ideia, estima-se que exista cerca de 1,7 milhão de espécies conhecidas, mas o número exato de espécies existentes ainda é bem desconhecido pela ciência. Acredita que esteja entre 5 e 100 milhões. Mas entender essa diversidade de vida que a gente está falando aqui, passada e da atual, sempre foi um desafio para os cientistas. Ao longo de toda a história da vida na Terra, dois fenômenos têm atuado decisivamente sobre a biodiversidade, que é o surgimento e o desaparecimento de grupos de seres vivos, né? Surgindo espécies e algumas espécies também que hoje não existem, entraram em extinção. Então, o surgimento de novas espécies e o desaparecimento de algumas nesse sentido, né, da evolução. Então, para a gente conseguir definir evolução, você pode estar se perguntando, professor, mas o que é evolução? Você pode dizer que é um processo de transformação e adaptação e vão ocorrendo mudanças de características ao longo do tempo nas espécies, ou melhor dizendo, a evolução ela não acontece somente em uma espécie. Para ser evolução, essa transformação ela tem que ocorrer naquela população ao longo do tempo. Estou entendendo o que você quer me dizer, professor. Você quer me dizer que a ciência defende a ideia de que os seres vivos evoluíram.
Sim, mas antes de se entender a vida como um processo evolutivo, os seres vivos eles eram considerados criações divinas. Falava-se em criacionismo. E assim criados. Os seres não podiam mudar ao longo do tempo, ou seja, as características seriam fixas. Isso era chamado de fixismo. Criacionismo ou fixismo, espécies criadas pelo ato divino, obra divina, espécies fixas imutáveis. Assim acreditavam que as espécies eram grupos de organismos semelhantes a um tipo ideal e imutável. E olhe que esse pensamento dominou a ciência da antiguidade até meados do século XIX. Outros cientistas, para tentar quebrar esse pensamento criacionista, né, da não defesa da obra divina, defendiam a ideia da geração espontânea, mas com ideias fixistas. Como seria essa ideia? As espécies fixas, imutáveis, não seria criado por um ato divino, mas sim por um princípio ativo. Como assim? Princípio ativo? Sim, uma espécie de energia que fosse capaz de transformar o que não tem vida em vida. Mas hoje se sabe que isso não é verdade. Por quê? Não foi verdade, né? De fato, foram meras teorias. E o que sabe-se hoje, desde metade do século XIX, é que as ideias evolutivas começaram a ser aceitas e de forma independente, digamos assim, dois naturalistas, Charles Darwin e Wallace, eles foram revolucionando a interpretação do mundo vivo com a divulgação de seus conceitos sobre a evolução por seleção natural. Então entra em cena aí a teoria chamada de evolucionismo ou teorias evolutivas. Como era que a gente poderia definir isso? Seres vivos se modificam e evoluem ao longo do tempo por seleção natural. O que é que acontece? Surgem novas espécies a partir de espécies ancestrais. Hoje nós temos obras que defendem essa ideia. Darwin publicou um livro que até hoje é considerado o mais importante da história da biologia, e ele é intitulado A Origem das Espécies. Segundo Darwin, né, que viveu de 1809 a 1882, ele chegou a definir o processo de evolução dos seres vivos como um processo de descendência com modificações. Mas entender a evolução dos seres vivos e suas relações de parentesco vai exigir da gente uma análise de muitos elementos que vão apontar evidências evolutivas. Entre essas evidências, vão se destacar aí as homologias, os órgãos vestigiais, os fósseis, os dados moleculares, e a partir de agora nós vamos comentar um pouco sobre cada uma delas. Professor, mas o que seriam essas estruturas homólogas ou a homologia? Estruturas que derivam de outras espécies existentes em um ancestral comum, que pode estar modificado e exercer a mesma função ou não. Então tem alguns exemplos práticos que a gente pode entender isso, de modo que podem estar modificados. A gente chama de divergência evolutiva, porque ele se modificou para exercer outra função. E é o que a gente chama de órgão homólogo, porque ele deriva de ancestrais comuns, tem estruturas anatômicas, bioquimicamente falando, idênticas. Então esses órgãos são homólogos. Um exemplo prático disso é os ossos do braço do ser humano, os ossos do membro anterior do cavalo, os ossos da asa do morcego, da nadadeira das baleias, né, que tem a mesma composição biológica, anatômica, fisiológica e química, mas que exercem no ambiente funções diferentes. Então isso são órgãos que a gente chama de homólogos, mas que divergem na sua função no ambiente, digamos assim, tem a mesma estrutura química, física falando, né, mas que biologicamente falando, mas que no ambiente exerce outra função. E também nós vamos ter o caso dos órgãos análogos, as analogias, e eles vão ter o que chamamos de convergência evolutiva. O que seria isso? Então, exemplos são as asas das aves e dos insetos.
são análogas. Por quê? Porque desenvolvem a mesma função, que seria voar. Porém, convergem no quesito evolutivo, porque eles não partem do mesmo ancestral. Se você analisar a asa de um inseto, ela vai ter nervuras, carboidratos como a quitina, totalmente diferente da asa de uma ave, né, que terá ossos, penas e estruturas, músculos, né, ligamentos, articulações, enfim, é o que chamamos de estruturas análogas. Elas têm a mesma função no ambiente, porém derivam, ou seja, pode não estar associado a essas modificações ao mesmo ancestral comum. Uma outra evidência evolutiva são os órgãos vestigiais. O que são órgãos vestigiais, professor? São órgãos que têm tamanho reduzido e sem função, praticamente, né, digamos assim, em alguns organismos, e outros são maiores e exercem funções. Um exemplo, você ter uma ideia, o apêndice em alguns mamíferos, como o coelho, ele é um forte órgão, né, na digestão da celulose. Já no ser humano, ele não serve para digerir a celulose. Alguns estudos até sugerem que esse apêndice desempenha uma função imunológica quando é durante o desenvolvimento do feto, e quando adulto serve apenas como abrigo para bactérias benéficas no nosso intestino. Então, sem função, digamos, biológica nenhuma, abrigo de bactérias benéficas, né? Isso seriam órgãos vestigiais. Outra evidência são as evidências moleculares. Dá para se ter uma semelhança, a ciência já sabe que existe semelhança nas sequências de bases nitrogenadas, que são as adeninas, guanina, citosina, guanina, que compõem o nosso DNA, os nossos ácidos nucleicos, né, e proteínas, e também em proteínas de todos os seres vivos. Então, é evidente que há uma semelhança, biologicamente falando. E mais uma seria em biologia comparada. Existem estudos que demonstram semelhanças nos estágios iniciais do desenvolvimento embrionário de muitas espécies de mamíferos, né, são bem parecidos e têm uns graus de semelhança. E por fim, não a mais importante, mas uma das fortes evidências, são os fósseis, né? Indícios, que são indícios da presença de organismos que viveram em outros tempos na Terra. É considerado fóssil qualquer indício de presença de organismos que viveram em tempos remotos no planeta Terra. E um exemplo disso é quando os animais eles morriam, por exemplo, né, que eram soterrados, e a decomposição desses vestígios, digamos assim, passava por processos de fossilização, de petrificação, ou até mesmo as impressões, as suas pegadas, enfim. É a partir dessa evidência que a ciência realmente ela toma força para que a sociedade, a comunidade realmente acredite que a evolução biológica existiu, porque são a partir dos documentários fósseis que nós conseguimos perceber, ver, comprovar cientificamente falando que existiram espécies de seres vivos totalmente diferentes da gente em outros tempos no planeta Terra. Vamos conhecer agora as teorias evolutivas, né? Antes de conhecer as mais famosas, vamos primeiro definir o que seria uma teoria evolutiva. Teoria evolutiva seria uma hipótese ou uma ideia tentando explicar de que maneira a evolução poderia ter acontecido. E um dos pensadores que ganhou fama e notoriedade, né, no mundo científico foi Jean-Baptiste de Lamarck. Na verdade, o nome próprio dele é Jean-Baptiste Antoine de Monette, né? Mas ele ficou conhecido como Lamarck, ou pela sua ideia, Lamarckismo.
Ele viveu de 1744, né, quase na metade do século XVIII, até quase metade do século XIX, 1829. Então, o que era que ele defendia nessa sua ideia? Que os seres vivos descendiam a partir da matéria não viva. Então, a ideia da geração espontânea, ele acreditava, porém, ele discordava da ideia fixista, né, de que os seres eram fixos e imutáveis. Fixos e imutáveis quer dizer que ele não concordava que as espécies não se modificavam. Ele dizia, não, as espécies se modificam, se adaptam, evoluem, né, com as mudanças forçadas pelo ambiente, de acordo com sua necessidade. Ele definiu uma evolução que ocorreria dirigida ou guiada pelo próprio ambiente. Um exemplo bem clássico, né, das ideias de Lamarck é o pescoço da girafa, né, que se a girafa precisava se alimentar, né, das plantas, das folhas que tinha nas árvores de grande porte, então ia esticando o pescoço e iria aumentando, desenvolvendo, iria ocorrendo a variação corporal, né, observando também a cor da pele de alguns seres humanos que quando estavam expostos ao sol escureciam e quando não, né, a pele não mudava de tonalidade, o raciocínio de quem tinha as habilidades de estudo, né, e etc. Então, ele criou duas leis bases, né, para essa teoria. A primeira lei é a lei de uso e desuso dos órgãos, como eu estava falando. Então, quanto mais as espécies utilizassem os órgãos, mais esses órgãos desenvolviam. Do contrário, se não utilizassem, não teria desenvolvimento, haveria o atrofiamento desse órgão. A sua segunda lei, né, seria a lei da herança dos caracteres adquiridos, que era que ele definia com essa segunda lei. Características adquiridas pelo uso ou desuso, como diz a primeira lei, poderiam ser transmitidas aos seus descendentes, né? Essa seria a lei da transmissão de caracteres adquiridos, né, por alterações no corpo do organismo, provocada, como eu já disse, pelo uso e desuso, e podendo ser transmitida aos seus descendentes. Na época, as ideias de Lamarck foram rejeitadas, é óbvio, né? Não porque falavam de herança de características adquiridas, mas por falar em evolução. Porque assim, não se sabia nada sobre essa questão de herança genética e acreditava-se que as espécies eram imutáveis. Então, esse conceito de imutabilidade, de fixismo, de geração espontânea, de abiogênese no caso, era muito forte, né? Então, o que foi a falha da teoria lamarquista? Ele não se apoiou em fatos observáveis e testáveis, né? Ele não sabia explicar que somente a modificação de matéria genética poderia ser transmitida às gerações futuras, né? E se ela ocorresse em genes, em gametas, em células sexuais. Claro, óbvio, evidente que isso sabemos hoje, mas a época, né, de Lamarck, 300 séculos atrás, né, não teria como ele se apoiar em fatos observáveis e testáveis. Então, ele não chegou a ter sucesso, mas ele deixou o seu legado e hoje ele é considerado, né, como um dos precursores, um dos primeiros a falar sobre a evolução das espécies. Mas a não aceitação de algumas das ideias de Lamarck não deve fazer com que ele seja reconhecido como um cientista que errou. Lamarck, como eu falei, é um dos mais importantes cientistas da história da biologia, graças às suas cuidadosas observações da natureza que deixou registradas em muitos livros. Podemos ressaltar que ele foi o primeiro a falar em adaptação, mostrando que os seres vivos estão adaptados ao ambiente onde vivem, né? E aí mais adiante, graças a essas descobertas de Lamarck, foi que Charles Darwin, né, pôde falar um pouco, apoiado nas ideias de Lamarck, sobre o darwinismo, que hoje é a teoria mais famosa, né, do processo evolutivo, fundamentada na seleção natural. Então, o que era que Darwin, se apoiando nas ideias de Lamarck, pôde tentar explicar sobre a evolução, né? Darwin, que viveu de 1809 a 1882,
quando Darwin já era um rapazinho, Lamarck já estava bem idoso, né, e se aproximando da conclusão do seu ciclo de vida, mas mesmo assim, Darwin, muito curioso, pegou as explicações de Lamarck e pôde tentar explicar que organismos que apresentam características que permitam melhor adaptação, como o Lamarck falou, mudanças ao ambiente selecionador, foi aí que ele mudou, né? Lamarck definiu o ambiente modificador. Darwin falou em ambiente selecionador. Então, organismos que apresentam características que permitem melhor adaptação, ou seja, mudança ao ambiente selecionador, teria maiores chances de chegar à fase adulta e deixar descendentes. Então, não seria uma evolução guiada, dirigida, seria uma evolução por acaso. Um grande exemplo disso são os mais aptos sobrevivem. E um exemplo da atualidade que um dos mais adaptados sobrevivem é a resistência de bactérias a antibióticos. Se você tem lá uma doença causada por uma bactéria e não fizer o tratamento de antibiótico, você pode até nos primeiros dias achar que você está curado, mas aí você não toma, né, os antibióticos direitinho e elas voltam mais resistentes, e isso é um exemplo forte de adaptação da espécie, né? Então Darwin, pensando não nessa ideia das bactérias, isso aí é bem atual, mas pensando na volta que ele deu ao mundo, observando os caracteres de muitas espécies, ele chegou à conclusão que características que melhoram a adaptabilidade das espécies tendem a ser preservadas e características que diminuem a adaptabilidade da espécie tendem a ser eliminadas. Ou seja, aquelas espécies que melhor se adaptavam ao ambiente selecionador, os mais aptos, iriam sobrevivendo, chegar na fase adulta e deixar seus descendentes. E isso ia passando de geração para geração, né? Aí você pode dizer, muito parecido com a ideia de Lamarck. O que modifica é que Lamarck, ele acreditava exatamente na ideia do ambiente modificador, né? Ele deixou a ideia da adaptação, mas pecava na ideia do ambiente modificador. E Darwin se fundamentou na ideia da adaptação e falou em uma nova ideia que seria um ambiente selecionador. Em suas pesquisas, teria Charles Darwin passado pelo nosso continente, né, América do Sul? Claro, teria Darwin deixado registros de que ele fez uma viagem ao redor do mundo. Ele exatamente realizou uma viagem a bordo de um navio inglês chamado de HMS Beagle, né? E durante essa viagem ele coletou muitos animais, plantas e fósseis de diferentes locais por onde o navio passou, né? E foi com base em muitas observações da natureza que Darwin começou a contestar exatamente a ideia que as espécies eram fixas e imutáveis e passou a defender a ideia de que as espécies se adaptavam ao ambiente, né? Então foi aí onde surgiu, com base nessas provas coletadas nessa viagem, que surgiu a ideia da seleção natural e a descendência com modificação, né? Só que ele fez 3 perguntas principais. Como é que seres criados diferentes e nitidamente semelhantes estariam em ilhas próximas e não distribuídos homogeneamente pelo mundo? Se as espécies são criadas e são fixas e imutáveis. Outra pergunta que ele questionou: ilhas com condições físicas semelhantes, mas distantes entre si, como é que pode não ter espécies semelhantes? E a terceira: por que fósseis se assemelham às espécies que habitam atualmente locais descobertos? Então, foram essas indagações e, juntamente com a coleta de dados, como eu falei, de plantas e animais, por uma viagem longa de 5 anos ao redor do mundo, que Charles Darwin chegou à conclusão, né, que a seleção natural e a evolução, a adaptação das espécies realmente aconteceu. Darwin ficou tão embasado cientificamente, né, a partir de dados observáveis e testáveis, digamos assim,
que chegou a produzir a sua obra, conhecida mundialmente hoje como um livro A Origem das Espécies, né? E em seu livro ele propunha duas ideias centrais que convenceu a comunidade científica. A primeira seria que todos os organismos descendem com modificação de ancestrais comuns. Nessa ideia, Darwin contesta a imutabilidade das espécies e reúne argumentos com base em estudos fósseis da distribuição geográfica das espécies, da anatomia, da embriologia comparada e da modificação dos organismos domesticados, né? E a segunda ideia central da sua teoria seria a seleção natural atuar sobre variações individuais, favorecendo as espécies mais aptas. Para essa segunda ideia, Darwin ele argumentava que os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência, deixando um número maior de descendentes. E esses organismos são, portanto, naturalmente selecionados pelo ambiente. O contrário ocorre com organismos menos adaptados ao meio. Então, Darwin chegou a admitir que os organismos em uma população não são idênticos entre si e apresentam variações nesses caracteres, né? Para tentar compreender a teoria darwiniana, hoje, na atualidade, existe uma teoria chamada de neodarwinismo, que já seria o aprofundamento nas ideias de Darwin, juntamente com as ideias de Mendel, que a gente vai estudar lá em genética, né? É o neodarwinismo, chamada teoria sintética da evolução, que compreende as ideias de Darwin, a seleção natural, né? A adaptação das espécies, a adaptabilidade, e fatores ou mecanismos evolutivos, que seriam as mutações gênicas, as variabilidades genéticas e essas recombinações, essas reorganizações, né? Essas mudanças de genes, variedades de genes que existem nas espécies, essa recombinação, reorganização que são passadas de geração em geração. Então, você pode ter aí mecanismos, ou seja, fatores que estariam atuando na evolução daquela espécie, que Lamarck não sabia explicar a época dele, nem muito menos Darwin, mas que hoje se fundamenta essa teoria de Darwin, porque hoje a ciência tem esse conhecimento a partir da genética, né? Então, nós temos dois fatores que atuam na variabilidade dos genes de uma espécie, que seriam as mutações, as mudanças do DNA, e a reorganização desse DNA, que seria a recombinação gênica. A partir desses dois fatores atuando na variabilidade genética, é que se pode ter uma modificação no órgão daquela espécie, né, na forma de agir, no comportamento daquela espécie, e aí essa espécie seria selecionada, né, entrava em cena a seleção natural e a adaptação, e é onde entra em cena essa adaptação, a interação entre os organismos e seus ambientes. Aqui eu trago para vocês fixarem, né, ajudar nos exercícios, os fatores evolutivos, as definições deles, dos mecanismos, né, que vão determinar essas alterações nessas frequências de genes que existem nas espécies de seres vivos, que vão resultar na variabilidade de indivíduos das populações, né, que é, no caso, variabilidade genética que chama hoje. Vale observar que cada população apresenta um conjunto gênico e que está sujeito a mecanismos evolutivos, que esses podem ser alterados. E quais são esses mecanismos evolutivos que nós aprendemos? As mutações, as recombinações gênicas que vão atuar nessa variabilidade genética. Então, só definindo mutação, são alterações de material genético, no caso DNA. Recombinação é o processo que reorganiza os genes já existentes dos cromossomos. Ocorre durante a meiose, né, que é aquela divisão celular, que trabalha para construir e formar gametas, que dá origem a vários tipos de gametas. Também podemos definir seleção natural como um conjunto de fatores ambientais que atuam nas populações, tanto no sentido positivo, que é isso, sobrevivência e capacidade reprodutora, como também a seleção natural atua no sentido negativo, que é a mortalidade, que é, como eu citei, o clássico exemplo da resistência de bactérias a antibióticos, né? Então, eu tenho ali uma população de bactérias, só para ilustrar melhor, causando uma amidalite na nossa garganta, uma inflamação, né? Se elas sobreviverem às condições que está ali, né, naquele hospedeiro, no caso do ser humano, elas vão ter uma capacidade de se reproduzir e se multiplicar, né, na casa de 10.000 por minutos.
né? Mas que também, se eu introduzir um antibiótico corretamente, eu posso trabalhar, né, no sentido negativo da evolução daquela bactéria e acarretar a mortalidade daquela espécie. Só que se eu não fizer o tratamento direito, essas bactérias podem, apenas uma, resistir, né, ou como a palavra propriamente diz, voltar a se multiplicar e se reproduzir, ficar muito mais resistente, e eu não consegui mais matar, né, aquela nova população com o mesmo antibiótico. Então ela ficou resistente, né, àquela droga que poderia matar ela. Tanto que na ideia da seleção das espécies, tem uma citação que diz assim: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, você tira pela história das bactérias uma célula simples, uma célula procarionte, com poucas estruturas organizadas, né? Não tem a quantidade de organelas que nós temos, mas até hoje elas conseguem sobreviver, gerar seus descendentes e evoluir. Muito bem, só para finalizar, em resumo, nós tivemos praticamente 3 teorias evolutivas que tomaram mais notoriedade na comunidade científica, né? Tiveram outras, mas as que mais ganharam força foi a de Lamarck, por ele ser o precursor, o pioneiro nas ideias de adaptação das espécies, mesmo ele concordando com a geração espontânea, mas como ele passou a discordar da imutabilidade das espécies, né, do fixismo, então ele passou a defender a modificação, a adaptação, né, a evolução. Então ele deixou aí 2 leis, que foi a lei do uso e desuso dos órgãos e a herança de caracteres adquiridos, trabalhando como se o ambiente fosse o verdadeiro modificador, né? Lá na frente, Darwin, pegando gancho nas ideias de Lamarck, trabalhou o conceito de adaptação, tentando explicar por meio da seleção natural, onde ele trabalhava a ideia de que o ambiente não seria o modificador, mas sim o selecionador, e que essa evolução dessa espécie não acontecia dirigida nem guiada pelo ambiente, mas sim por acaso, naturalmente, né? E, por conseguinte, na sequência, nós tivemos o neodarwinismo, né? Que foi o reconhecimento do trabalho de Darwin em seleção natural. Vamos acreditar que ele esteja correto, mas vamos sintetizar, somar essas ideias dele de seleção natural as questões do reconhecimento do trabalho de Mendel, depois de genética, com as mutações e as recombinações, né, as modificações de DNA e a reorganização desse material genético, atuando na variabilidade, né, na variedade de genes que uma população pode ter. E a gente encerra essa nossa aula sobre evolução com uma citação de Theodosius, dizendo que nada em biologia faz sentido a não ser sob a luz da evolução. Um cientista já bem atual, né, que deixa essa ideia para a gente, e que com as ideias apresentadas nessa aula de hoje sobre os conceitos de evolução, sobre as evidências e as ideias evolutivas que se tem da ciência, chegamos à conclusão de que espero ter ficado compreendido o que a ciência apresenta sobre a evolução das espécies na atualidade. Um forte abraço, eu sou Clívio, até o nosso próximo encontro.